fugiu para a caixa. O povo é criativo, cara. Vamos rodar nossos colunistas aqui, que hoje é um assunto importante. Muito bom dia, doutora Melissa Ariel Pires, nossa especialista em direito da saúde, plano de saúde, defesa do consumidor. E hoje ela vai comentar sobre a questão da ANS, Rafael, autorizar os planos de saúde ao teste de Covid, sorológico. Bom dia, doutora Melissa. Bom dia, Irinaldo. Bom dia, Rafael. Tudo bem com vocês? Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando hoje. Bom dia não, desculpa, boa noite, né, Rafael? Não, bom dia. Bom, vamos comentar. Às 7h15, às 7h05. A doutora Melissa é a primeira a entrar, eu vou defender. Não, ela fica por causa do Fred, por causa da outra, acorda. Por causa do Fred, as crianças estão dormindo, eu acordo 5 horas da manhã, todo dia. Tá vendo? Tá vendo? Olha, bom dia para todo mundo. Desculpa. Pode falar, pode falar. Desculpa, não ouvi. Que bom. Pode falar, doutora Melissa. Vamos comentar assim, essa decisão da Agência Nacional de Saúde a respeito dos testes, dar umas orientações, porque é importante a gente falar que não é assim, não é bem assim, não é qualquer um que pode fazer. E queria desejar uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana e aguardar aí os debates hoje, porque a Annabelle, eu adoro os filmes da Annabelle, eu assisto demais, gosto muito. Sabe que eu não curto, cara? Eu curti, eu não curto mais o estilo. Não, sei lá, não sei porquê. Ele já está aqui também, o polêmico doutor. Não, eu não gosto mais, não. Sei lá. Deixa eu dar bom dia aqui para o Ricardo Brito, falando direto de Niterói. Muito bom dia, doutor Ricardo Brito. Vou passar a palavra, então, para ela, doutora Melissa Ariel Pires. Está ótimo o debate, muito bom a gente poder debater aqui esse assunto e poder trazer para os nossos ouvintes, né, de forma mais simplificada o que é essa reforma tributária, porque o debate ele é fundamental, né, como todos vocês já falaram, há um consenso, né, de que é necessária a reforma tributária, né? Então, isso é um primeiro passo para a gente poder conseguir debater. O que eu queria trazer aqui especificamente é a gente poder falar um pouquinho sobre os impactos dessa reforma tributária nos serviços essenciais para a população, né? Que é o que os nossos ouvintes aqui muitas vezes querem saber, como que isso vai afetar a nossa vida na prática, né? Porque a gente não tem muita prática de ficar debatendo tributos, não é um assunto fácil, então a gente tem que trazer de uma forma mais leve, e eu queria que o deputado pudesse abordar o impacto nos serviços do dia a dia da nossa população, por exemplo, a saúde, pelo que a gente está ouvindo dos especialistas, né, vai ter um custo muito maior para a saúde, para serviços de saúde, para serviços de educação, né, que são áreas que o cidadão utiliza muito, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho do impacto dessa reforma no dia a dia da nossa população, e especificamente com relação à saúde, né, e à educação. Se isso vai realmente ter um impacto no aumento dos custos dos serviços. Eu vi que haverá a possibilidade de haver uma crise no sistema de saúde privada, né? Porque por causa do aumento dos custos, a gente já está no meio de uma pandemia, numa crise de desemprego enorme, onde as pessoas já estão saindo dos seus planos, deixando escolas privadas. Então, como isso vai afetar o nosso dia a dia? Nós temos 3 propostas, né? Nós temos a proposta do governo, da Câmara dos Deputados e do Senado, né? E essa proposta do imposto único, né? E a questão também de não haver diferenciação entre os setores. O que o deputado acha disso? Acha que tem que haver alguma diferenciação para esses setores de serviços básicos, como saúde e educação?
Olha, o debate, a pergunta é muito boa e é importante, né? Porque é complexo mesmo. Você falou bem, são serviços básicos, essenciais, saúde e educação. Para começar, tem que deixar claro o seguinte: quando você olha a proposta, até a proposta do governo, que eu não acho que é a melhor, tá, para mim, ela não é ruim porque ela não entra em conflito com a PEC 45. Então, na verdade, o que vai acontecer no final é ser uma coisa meio que um projeto único lá, né, talvez com uma PEC, um projeto de lei que resolva a estrutura tributária. Ela é incompleta. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão preocupado com o número dos 12%, alguma coisa assim. Por quê? Hoje, o modelo atual, você cobra de uma forma, né, eu vou tentar simplificar para não ficar muito complexo para quem não conhece o tema. No modelo novo, você cobra de outra. Então, não é sair de 3 e poucos por cento para 12%. Também não é sair de 12 para 12, não. Aumenta um pouco realmente. Mas, assim, a probabilidade é que aumente de 9, 10 para 12. Porque por mais que hoje seja 3,6, estão propondo 3, não, atualmente seja 3 e alguma coisa, vá para 12, mas você incide sobre coisas diferentes. Então, no final, o impacto é menor do que o que estão falando. Tá? Inclusive, em alguns setores, talvez não tenha nem impacto, em outros, talvez seja até menor a carga tributária. Qual é o problema dos serviços? O serviço ele é muito concentrado em mão de obra, né? Enquanto que a indústria é muito concentrada em insumo, né? Insumo, maquinário e tudo mais. Como é a indústria? Você compra matéria-prima e você consegue compensar o imposto que você já pagou no seu imposto final, com esse modelo novo, que não é cumulativo, ou seja, que você já pagou na cadeia, você não paga no final, para a indústria, o novo modelo vai ser bom, realmente. Para o serviço, você deve aumentar um pouco. Por quê? Como o serviço não compra muita matéria-prima, basicamente mão de obra, você não tem o que se creditar. E no modelo, na proposta, você não consegue creditar, por exemplo, mão de obra. Né? Então, realmente, vai ter um aumento, não tem dúvida, né? Vai ter um aumento. Mas qual é o ponto? Quando você pensa, né, o indivíduo, né, o consumidor, a população, ela vai fazer o seguinte: ela quer saber quanto é que ela vai gastar no final do mês com as despesas dela. Né? Claro que ela vai, no curto prazo, é lógico que se ela olhar lá, peraí, a escola subiu um pouquinho, o plano de saúde subiu um pouco, a consulta médica subiu um pouco. Talvez ela pense 2 vezes em ir. Mas quando você organiza isso, estabiliza isso no médio, longo prazo, e quando eu falo médio, longo prazo não é muito tempo não, sei lá, talvez 1 ano, 2 anos, a pessoa começa a perceber, opa, peraí, mas o que eu gasto todo mês diminuiu, porque eu reduzi quanto eu pago na fruta, no feijão, no celular que eu compro, porque vai diminuir o imposto sobre os produtos. Eu falei indústria, mas vale também para fruta, falando bens, né, a parte que não é serviço, que é produto. Então, o cara vai falar o seguinte: pô, peraí, com essa reforma tributária, na verdade eu estou gastando um pouco menos, eu não estou gastando mais. A escola ficou um pouco mais cara, 3%, 4%, que seja 10%, não importa. Mas eu estou gastando muito menos com o resto. E aí pensa só, uma coisa que é muito importante nesse debate. O mais pobre, ele gasta mais com o quê? Com o supermercado ou com o plano de saúde? Com o supermercado ou com a escola do filho? Com o supermercado. O mais pobre não tem plano de saúde, ele não paga escola. Ele vai no SUS e ele usa escola pública. Então, esse é um problema da classe média muito mais do que da população mais pobre. Porque a população mais pobre não vai pagar por esses impostos extras, porque eles já não pagam hoje, não vão pagar amanhã. E, ao contrário disso, a cesta básica, né? A cesta básica tem uma coisa que a gente tem que discutir também em outro lado, também, porque é um tema mais polêmico. Mas os produtos, tirando a cesta básica, que a maioria da população consome, eles devem diminuir. Então, a gente tem que pensar, não tem que pensar no setor especificamente, tem que pensar na população. E acho que a população como um todo vai se beneficiar muito
dessa reforma tributária? Um pequeno comentário, rapidamente. Por favor. A minha preocupação é que essas pessoas, com relação à saúde e à educação, que hoje, né, a classe média que sustenta, que paga isso, a minha preocupação é que essas pessoas elas passem a usar o serviço público, como já está acontecendo na saúde e na educação por causa da pandemia. Então, com a reforma tributária, além da pandemia, mais a reforma tributária pressionando os custos, há uma pressão em cima desses serviços públicos. A minha preocupação, e de especialistas, pelo que eu já estou vendo, é de que esses serviços públicos eles têm que estar adequados e funcionando para receber essa população, essa classe média, essa parte da população que hoje tem condição de pagar, mas no futuro pode não ter condição de pagar, e a preocupação com relação às empresas que podem, o setor da saúde, o setor da educação, que pode sofrer muito com desemprego, mandando gente embora, falindo, mas eu entendo que não há consenso, né? Uns vão perder, outros vão ganhar, o importante é que as pessoas saibam quem é que vai perder, quem é que vai ganhar, e aonde que vai doer no bolso de cada um de nós. Obrigada, frase, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, mas você tem... Que é a grande pergunta da população brasileira. Rafa, antes de eu... ainda sobre o tema plano de saúde e dentro da saúde, coronavírus, eu queria que a doutora Melissa comentasse sobre a decisão da ANS que convênios têm que cobrir o teste sorológico. A decisão vale para o teste rápido de detecção da doença e foi tomada em reunião composta pela diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, medida que passa a valer a partir de hoje. Eu queria que a doutora Melissa fizesse um rápido comentário que essa notícia afeta aí os planos de saúde. Sim, Irinaldo. O que aconteceu é que a Agência Nacional de Saúde já estava estudando, né, a incorporação desse teste no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória. Teve uma ação judicial que pediu a inclusão, que saiu uma liminar, depois a liminar foi cassada, porque a justificativa era que tinha que se esperar a agência terminar os estudos que já estavam sendo feitos para realmente se decidir se incluiria ou não. E aí nós tivemos essa decisão ontem da agência que fixou algumas diretrizes, alguns critérios para que o usuário de serviço possa ter acesso a esse teste sorológico, né? E a questão principal é só a partir do 8º dia, as diretrizes são pacientes com síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave a partir do 8º dia do início dos sintomas. E crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção pelo SARS-CoV. É uma patologia, uma doença que está acometendo crianças, né, que foram infectadas pelo vírus. Tem alguns critérios de exclusão, né, quem fez o PCR deu positivo não pode fazer, né, pacientes que já tenham realizado o teste sorológico com resultado negativo há menos de uma semana também não vão poder fazer. Então, tem alguns critérios, mas foi uma vitória, realmente, porque trata-se de um exame, né, e não há nenhuma diferenciação. A grande questão que se discutiu é que, na verdade, os testes sorológicos são bons para pesquisas epidemiológicas, né, para uma pesquisa a respeito do impacto da doença na nossa população. E o que pegou mesmo foi que os planos de saúde entenderam que não cabe ao sistema privado de saúde financiar esses testes. A discussão é sempre o financiamento, como a gente sempre fala aqui, né? Quem é que financia isso, mas, enfim, temos essa boa notícia, tem que ter um relatório médico, tem que estar dentro dessas diretrizes, né, para poder ter acesso a esse exame pelo plano. Ok, doutora Melissa, então vamos passar para ela, Mona Lisa Alves. Eita, gente, o programa hoje está
complexo, eu já fiz aqui várias anotações, mas quero comentar sobre reforma administrativa e daí... Se Deus quiser, para mais um programa bacana, Erinaldo. Ok, obrigado, doutor Ricardo Brito, falando direto de Niterói. Doutora Melissa, suas considerações finais. Muito bom o programa, deputado Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pela sua tentativa de tranquilizar todos nós, né, ouvintes aqui, com relação a essa questão da reforma tributária no que tange aos serviços. Acho que está todo mundo muito apreensivo com relação a isso, e a sua fala aqui, em vários momentos, foi uma fala muito tranquilizante, apesar de ser um debate muito complexo. Isso é importante aqui para a gente poder realmente debater aquilo que realmente interessa. E fazendo um link com uma parte da sua fala que trouxe a relevância do momento eleitoral que a gente está vivendo hoje. Aqui no programa a gente sempre debate, já convidou pré-candidatos, e a gente está debatendo esse momento eleitoral, e trazer o debate da reforma tributária para esse momento é super relevante. Eu aqui tenho sempre um pouco a função de trazer um pouquinho o debate a respeito da saúde, e eu tenho uma preocupação muito grande do impacto dessa reforma tributária nos municípios, né, porque a gente sabe que 15% das receitas, né, tem que ser investidas no Sistema Único de Saúde. É um sistema complexo, né, que envolve recursos de diversos, tanto do município, do Estado, quanto da União. Então, a gente tem essa preocupação. Agradeço muito pelos seus esclarecimentos e desejo um bom final de semana a todos, né, convidar todo mundo para segunda-feira estar aqui de novo com a gente, debatendo esses assuntos. E dizer, para finalizar, que eu fiquei assim, muito preocupada com o fato de ter que escolher um de vocês para ir para o meu quadradinho na praia, gente, porque só cabe 4. Como é que eu ia Pode ser eu. Vote no Ricardo, chapa 1. Cada um no seu quadrado. Eu tenho boa experiência aqui de praia. Eu ia escolher um de vocês para não ir para o meu quadradinho, gente. Muito triste. Feliz de que eu não tenho mais que fazer essa opção. Um beijo para vocês. Obrigado. Mona Lisa Alves, suas considerações.